Atlético Paranaense. O Alexandre Senechal tá de volta. O Atlético que tá invicto na temporada e traz... o que é essa invencibilidade do Atlético traz de vantagem pro resto do ano aí em Alexandre Senechal? Diga lá, Ale. Digo sim, Liari Júnior. Paulo Turra falou, né, sobre essa invencibilidade após o título paranaense contra o Cascavel na sua coletiva de imprensa, realizada no domingo lá no estádio Arena da Baixada, e falou sobre a confiança, né, que traz esses números. Ele disse que não fica muito ligado com os números, que não quer bater recordes. A gente falou ontem no Bate Pronto, o Atlético, contando os dois últimos jogos do ano passado e os 18 desse ano, 20 jogos de vencibilidade, está a 7 de igualar a maior invencibilidade da história do clube, que aconteceu lá em 1982, então um recorde aí de 41 anos já. E o Atlético, o Paulo Turra falou sobre essa confiança que esses números dão, mas diz também que isso não importa muito. O que importa é continuar vencendo, é continuar buscando grandes títulos, e o Atlético tem esse grande objetivo na temporada 2023. A minha confiança continua na mesma, assim, lógico que é alicerçada por uma campanha muito boa que nós fizemos, uma campanha invicta. E esse alicerce que eu venho falando desde o início, tu alicerçar uma equipe com uma campanha como nós fizemos, que, como falei, dá mais de 90% de aproveitamento, invicto, lógico que te dá confiança. Mas em nenhum momento a gente fica sobrevoando as nuvens ou imaginando outras coisas. A gente é bem realista. Nós soubemos, como o professor falou, e eu falo muito com os jogadores, quiseram nós estar fazendo ajustes até o último jogo do campeonato, mas nós sempre lá em cima, sempre pontuando nos primeiros lugares. Então, dentro disso, é muito melhor tu entrar em campeonatos, como já iniciamos, que é a Libertadores, agora a Copa do Brasil e Libertadores, com uma campanha como essa, do que o contrário. Então, temos que aproveitar isso aí, mas somos sabedores, como o professor falou também, somos sabedores que nós temos que evoluir, vamos evoluir e uma série de coisas. Mas é muito melhor tu estar numa situação como essa para encarar agora, principalmente a Copa do Brasil na quarta, no sábado Brasileiro e na próxima terça é Libertadores. E o nosso grupo é muito forte, o nosso grupo é muito coeso, o nosso grupo tem muita qualidade. Porém, a gente sabe que tem que ajustar e a gente vai continuar ajustando. O técnico Paulo Turra sempre fala, né, desses ajustes, do alicerçar, né? Ele que agradeceu bastante o Atlético ter conquistado o título e conseguindo mexer no time, conseguindo deixar o time mais pronto para esses desafios da temporada e mesmo assim conseguindo grandes resultados. Agora ele fala sobre essa maratona, porque o Atlético já começou ela no mês de abril, 3 jogos, faltam 6, com estreia na Copa do Brasil, com estreia no Brasileiro e mais Libertadores da América. Nós temos grupo para isso. Nós temos hoje 36 atletas de muita qualidade. Temos 3 competições, uma já se iniciou, temos 3 competições muito fortes, mas eu, como sempre falei, eu confio muito nos nossos atletas, de extrema qualidade, de extrema responsabilidade, de um extremo profissionalismo, e dentro do... Lógico que a gente vai ter que fazer alguns jogos em cima de jogos, a gente vai fazer algumas mudanças de um jogo para outro, mas independente de quem entrar, eu tenho confiança neles, porque a gente vem trabalhando desde o dia 16 de dezembro, dentro dessa ideia de comportamentos, e não me preocupa isso, não me preocupa. Se a gente continuar nessa linha de trabalho, se a gente continuar nessa linha de organização que nós temos dentro e fora de campo, isso não me tira o sono, não me tira o sono. Então, eu continuo confiante, eu continuo ainda mais confiante depois de uma campanha como essa, sabendo que nós vamos ser testados todo dia, todo jogo, todo treino, mas é assim que o profissional, que o ser humano evolui. Tu tem que estar sempre sendo testado. E nós estamos preparados para serem testados. Nós somos perfeitos? Longe disso, longe disso. Mas pode ter certeza que a gente nunca vai virar cara à luta, nós nunca vamos fazer com que o torcedor do Atlético tenha vergonha da gente. 2 pontos importantes, né, Thiago? O Paulo Turra fala sobre a questão de mexer no time, vai ter mudanças durante os jogos, algo que a gente já debateu aqui no bloco anterior, e também sobre essa confiança do Atlético estar alta, confiar no grupo e ter essa tranquilidade, né? Ele falou que não tira o sono, vai mexer quando precisar, e nessas mudanças entram o William Bigode, agora
vai poder jogar todas as competições, ele que já estreou na Libertadores na terça-feira, e também o Thiago Andrade, que acabou de passar antes do Atlético, nesse treino que o Atlético fez de manhã, pela sua primeira atividade, e ele tomou aquele corredor polonês, tomou aqueles tapas ali na cabeça, o Atlético divulgou uma foto. Quebraram o ovo. Não, ovo não quebraram, foi limpo, mas foi aquele batismo, né, pro Thiago Andrade, atacante que vem lá do futebol dos Estados Unidos, também ficará à disposição para esses desafios que o Atlético terá no restante da temporada 2023. É mais um atacante aí, Felipe Dal. E ainda tem o Thiago Andrade. Mas o Thiago muda bastante característica, né? O Thiago se assemelha mais ao Vitinho, por exemplo. Pela beirada, né? Hoje o Atlético não tem um jogador como tinha o Vitinho. O Canóbio não dribla, né? Ele é um jogador de velocidade. De arrasto, né? De arrasto, exatamente. O Coelho também. O Coelho é um cara mais de puxar pra dentro e bater. O Thiago é mais driblador, assim como o Vitinho era. Que tem como uma das especialidades 1 contra 1. Então isso vai mudar a característica. E quando o Vitinho saiu, eu comentei algumas vezes aqui, você vai lembrar, né, Ale? Que o Atlético precisava de outro beirada. Exatamente. Porque o William... Tinha o Jajá, né, que também saiu junto, né? Mas o Jajá, acho que o Atlético nem contava muito com ele também, né? Porque ficou pouco, né? Apesar dele ser um jogador com essa característica, parece que o Atlético nunca botou muita fé nele. Mas eram os dois que tinham essa característica, né? Depois que eles saíram, nenhum ficou sem ninguém. O William não é assim também, o Bigode, né? É um jogador de mais posicionamento hoje, inclusive. Até pela idade, que vai ajudar mais pela experiência em grandes competições, né? Do que especificamente na característica de jogo dele. Tabela curta, finalização. Um cara que sabe fazer gol. E o William, eu até não vejo o William ter chegado no grupo para ser um titular, né? Ele vai ser um jogador de aproveitamento. Né? Agora, o Thiago eu acho que vai brigar. E pra ser bem sincero, eu já falei isso nos últimos dias aí, eu trocaria novamente esse esquema aí com o Bueno e Terans. Acho que funcionou contra times mais frágeis, que estavam extremamente perdidos com a troca de posicionamento deles. Só que a partir do momento em que o Canóbio começou a mudar junto, virou uma salada gigantesca. O Canóbio uma hora tá no meio, uma hora tá na direita, uma hora tá na esquerda, tá tudo errado. E o Terans não gosta de jogar pelas pontas. Já ficou bem claro isso. O Atlético tá invicto, o Atlético foi campeão paranaense, só que vem de 2 jogos sem marcar. Então... 2-0, um contra o Alianza Lima na Libertadores e um na final do Paranaense contra o Cascavel. Que assim, é difícil falar isso porque a régua aumentou. Pelo Atlético, pelo início da temporada do Atlético, a régua tá muito alta. É verdade. Então eu não vejo, nossa, o fim do mundo. A gente chegou a discutir aqui, quando o Atlético tava bem naquela sequência de vitórias, se o Atlético tinha o melhor futebol do Brasil, lembra que virou enquete? Exatamente. Que a gente conseguiu colocar o Palmeiras e o Fluminense só acima, de bola jogada. Hoje talvez já não seja assim, né? Talvez já tenha o Galo, talvez já tenha o Grêmio. Não, acho que não. Pra ser bem sincero, o Flamengo não, né? Porque o Flamengo tá trocando de técnico agora, mas pode ser o caso daqui pra frente. Eu continuo colocando ali o Atlético bem, né? Top 5, quem sabe. Também acho. Mas ainda precisa de alterações, ainda precisa de mudanças, ainda precisa de evolução, porque agora a régua vai subir no geral. Né? Sim, já subiu, né? Já subiu, já pegou uma Libertadores, já pegou um jogo duro de final de Paranaense, porque daí envolve uma tensão, né? Só que agora os adversários... Já faz 2 jogos que o Atlético não marca, né? E agora os adversários se tornam mais qualificados, né? O CRB também foi campeão invicto. Exatamente, eu ia falar justamente isso agora. O CRB, a gente até trouxe essa informação ontem, foi um dos poucos que foi campeão estadual invicto, 10 vitórias e 1 empate em 11 jogos disputados. E escuta isso aqui, o CRB marcou 25 gols e sofreu apenas 9. Os mesmos 9 que o Atlético sofreu no Campeonato Paranaense. Então, quer dizer, as 2 defesas de alto nível, né? Claro, enfim, cada campeonato é um campeonato. Não, claro. Isso a gente mas vai colocar assim, a prova agora. Cada um dentro da sua realidade, né? Se o Paulo Turra fala da confiança pelos números, pela fase invicta, o CRB com certeza tem isso. Não, e até o jogo contra o Alianza, o Atlético não tinha passado nenhuma vez em branco, né? Em nenhum jogo. Em todos eles ele tinha feito pelo menos um gol. Sim. Né? A partir do jogo com a Alianza, já são 2 partidas, o Atlético não marcou nenhuma vez. Né? Não funcionou o ataque do Atlético. A defesa continuou eficiente, não sofreu gols, mas o ataque já deixou de marcar, né? E contra o Cascavel foi um gol de pênalti, né? E um gol de bola parada no escanteio lá do Eric.
E a intenção agora é encaixar mais o time pensando em Libertadores, porque o Atlético vai ter jogos duros, né? E vai ter que vencer um jogo fora. Tem uma Copa do Brasil, um Brasileiro e uma Libertadores, nessa sequência de 3 jogos, né? E especificamente na Libertadores, o Atlético vai ter que vencer jogo fora. E já até vai ter que vencer o Atlético. Eu acho que O jogo do Galo ganhou muita importância pela derrota do Galo pro Libertad em casa. Eu tô contando que o Atlético vá fazer os pontos em casa. Na arena contra o Galo. Eu tô contando isso, por isso que eu tô falando da obrigação de vencer um jogo fora, ou o Libertad ou o Galo. Sim. Vai ser o necessário, porque daí você faz os 9 pontos aqui, já junta 10. Você tem mais 2 jogos fora de casa. Historicamente, com 11 já tem classifica. Um ponto, né? Muito raro não classificar com 11 pontos na Libertadores no formato já que tem é um hoje. ponto, né? Então, Se tem fizer os 3, vai a 10. Os 3 em casa, chega a 10. Aí precisaria empatar pelo menos um jogo pra ficar pelo menos em segundo do grupo, contando a história da Libertadores, as classificações e fase de grupos nesse formato. Só que a vitória do Libertad fora complicou. Entendeu? Porque eu estava colocando como Atlético em primeiro, Galo em segundo, ou ao contrário. Né? Os dois agora o ali. Libertad vem no Mineirão e vence o Galo, pra mim foi uma surpresa gigantesca. Pra mim Sim, também. Então, por isso eu tô falando que o Atlético, eu acho que vai ter a obrigação de vencer alguém fora. Se eu tivesse apostado, eu E a teria ideia seria perdido. vencer o Alianza Lima, né? Exato. Mas não venceu. Dava pra ter vencido. Dava, eu acho que claro. era um jogo assim, como poderia ter perdido também, né? Mas era um jogo que não tava fora, né, do plano vencer lá em Lima, né? Mas ficou no 0-0. De qualquer forma, trouxe um ponto, né?